Beleza? Mais uma vez aí eu vou estar reforçando. Você que tem interesse aí em algum conteúdo aí do canal WMPC Dog Box, sejam das coisas de dog ou das coisas do alto, se você puder já ali gravar ali partes que te interessam, seria interessante, porque o canal aí tem recebido aí notificações a respeito de direitos autorais. Parece que com 3 já cancelam o canal. Parece que já tem 2 aí. Tem um que eu mandei um e-mail aí para a pessoa aí para ver se ela tira lá o pedido lá dos direitos autorais para não prejudicar o canal. E eu fiquei um pouco decepcionado, porque é um canal, entre aspas, cristão, que eu peguei algumas imagens para contextualizar uma mensagem de sanção, que o título é Dog Box, porque é mais forte quem sabe mentir. E o YouTube excluiu esse vídeo também pelo pedido desse canal. E esse canal, eu falei que as imagens não eram do meu canal, que era do canal dele. Tem as imagens nas próprias imagens lá, falando do canal dele. Então, de certa forma, divulgando o canal dessa pessoa, né? E eu falei que aquelas imagens não eram do meu canal, que eu peguei desse canal e mandei e-mail explicando para a pessoa. Espero que Deus abençoe, que tenha um bom senso, porque pessoas pedindo direitos autorais de imagens, por exemplo, esse vídeo mesmo, toda a oratória é minha. São pequenas imagens parecendo desenhos, figuras, que eu coloquei no vídeo para contextualizar o que eu estava falando. E principalmente no início, eu estou aprendendo agora, faz pouco tempo que eu aprendi a fazer junção de vídeo, estou aprendendo a editar, colocar certas partes, colocar áudio, cortar certas imagens que não é interessante, certas partes do áudio, etc. Agora que eu estou aprendendo sobre isso, essa questão de direitos autorais também eu estou aprendendo, como não receber notificação e etc, e etc. Então eu estou aprendendo aos poucos, nada é de má fé, esse canal aqui não tem questão de ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro com essas publicações, não tem visualizações, não tem inscritos para isso. E mesmo se tivesse também, para mim é indiferente. Meu propósito não é esse, é transmitir manejo de dog e as coisas do alto com mais sinceridade. O canal é simples, mas o conteúdo não é simples, mas é um canal simples. O canal recebendo notificações, conteúdo de nudez explícita, não tem conteúdo nesse contexto de nudez explícita, recebendo notificação, exclusão de vídeo no contexto de incitação à violência, também não tem vídeos nesse contexto. Então tá bem complicado. Então o canal ele pode cair por questões como essas, que infelizmente está além das minhas forças. Eu também não estou preso a canal também, seja feita a vontade do Senhor. Tem o seu propósito. Se o canal cair, quem viu o vídeo, quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, aprende outra oportunidade, se Deus quiser dar. Então, você que está aí, que gosta de algum vídeo, algum conteúdo, eu sei que não dá para gostar de tudo, entendendo? Você pode amar uma pessoa, mas a gente não vai gostar de tudo daquela pessoa, entendendo? Então, tem certas coisas que a gente suporta, atura, né? A gente tem familiar, né? Tem gente que ama o pai, mas não gosta de tudo, da mãe, do filho. Tem coisas que a gente não gosta nas pessoas, né? Até Deus, tem pessoas que criticam certas partes da escritura, né? Não gostam de Deus por causa de um aspecto, de algum contexto e texto que está nas escrituras. Tem gente que não gosta de toda a verdade, né? E não é questão de gostar, é questão de obedecer. E em falar em obedecer, eu quero aproveitar também aqui a oportunidade, né? Foi na sexta-feira aí, eu estava treinando e veio uma aflição no meu coração, uma angústia muito grande pela vida da minha mãe, né? E eu comecei ali a orar por ela, sabe? Comecei a apresentar a vida dela a Deus. Eu comecei a clamar aqui mesmo. Clamar é orar em alta voz. Clamor é grito. Né? Esses dias mesmo eu escutei uma pessoa falando sobre clamor, aí falando sobre clamor, e falando sobre esse contexto do clamor, e falando assim: não, você pode clamar e ninguém precisa ouvir. Clamor é grito. Dificilmente alguém não vai ouvir, só se você estiver lá no deserto. Porque se você entrar no seu quarto, no oculto do seu quarto, para entrar no oculto, não fala entrar no silêncio. Se você entrar no oculto,
do seu quarto para orar e começar a clamar, alguém vai escutar. Se você for no monte e começar a clamar, alguém vai escutar. Se você for na congregação, tirar um cantinho lá para orar onde não tem culto, se você clamar, alguém vai escutar. Só se não tiver gente. Então, mas vai ter um passarinho, vai ter algum bicho, alguma criação da natureza que eles vão escutar. Porque clamor é orar em alta voz. E eu clamei aqui, clamei, e as lágrimas vieram, eu comecei a chorar, como se fosse acontecer alguma coisa com minha mãe, alguma coisa grave com ela. E eu clamei aqui, clamei bastante, orei pela vida dela, apresentei outras pessoas, mas o foco foi a minha mãe. Isso foi na sexta-feira de manhã. Aí quando foi no sábado, eu fui visitá-la, né? Aí no sábado ali, conversando com ela ali, ela falou que na semana passou muito mal, ficou passando muito mal e etc. Mas quando foi na sexta-feira de manhã, ela começou a melhorar, e no sábado que eu fui lá, ela estava melhor, ela tinha melhorado já. Aí eu fui e falei com ela, pois é, mãe, ontem, nesse horário, Deus me deu uma inspiração e eu comecei a clamar pela senhora, orar pela senhora, repreender as doenças, repreender as enfermidades, repreender as hostes malignas, espírito de enfermidade, trabalho de feitiçaria, bruxaria. Comecei a orar e repreender, e no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu fui lá, ela me deu esse testemunho que eu estou compartilhando aqui para quem tiver interesse, ou para que você entenda que existem certos momentos que quando vem aflição no nosso coração, um certo tipo de angústia, por alguém, às vezes até por nós mesmos, é nesse momento que nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar, e buscar a Deus em espírito e em verdade. Ainda que não seja clamando, ainda que não seja gritando, mas nesses momentos nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque Deus tem interesse de nos dar livramento. E como eu posso saber que Deus quer me dar livramento? É porque Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para a salvação de nossa alma. O maior sinal, a maior prova de que Deus quer o nosso bem, Ele tem enviado Jesus Cristo. A maior prova, o maior sinal que Deus nos ama e quer-nos do lado dele, Ele tem enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Porque se Deus não quisesse o nosso bem, se Deus não quisesse a nossa salvação, se Deus não quisesse a nossa companhia, Ele não teria enviado o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Cristo não teria morrido por nós naquela cruz. Cristo não teria passado tudo o que Ele passou para que nós pudéssemos ter uma chance de salvação. Porque a única chance de salvação da alma está em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. E Satanás conhece que nós podemos ser salvos em Cristo, que nós podemos ser abençoados em Cristo, ser libertos, ser curados no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fica ao derredor buscando uma maneira da gente desanimar, da gente não acreditar, da gente não confiar que Deus nos ama em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador que Ele é. Então fique vigilante e persevere no amor de Deus, no perdão de Deus, na misericórdia de Deus, da graça de Deus que está em seu Filho Jesus, em sua morte e ressurreição, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar para a salvação de nossa alma e de nossa casa. Beleza? Fique com Deus aí e boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do Al. Falou, com Deus, tudo de bom. Rapaz, doeu, viu? Fui dar um soco ali, uns socos ali, a mão doeu, tá vendo? Mas até achar a posição certa, né? Então, eu fiz algumas variações de soco, cotoveladas, né? Cotoveladas giratórias, joelhadas, algumas combinações, né? Mas bem lento, sabe? E eu me senti como se eu não soubesse lutar ou socar, tá vendo? Dando um chute assim. Então, muito tempo, né? Sem praticar. Então, eu senti a diferença. É igual quando... Faz muitos anos que eu não jogo futebol, mas às vezes que eu fui me retiro assim com jovens, eu pensei que tava melhor, tá vendo? Então a mente tava
naquela mentalidade, como se pudesse fazer o movimento da jogada, mas o corpo não correspondia. A mesma coisa foi aqui que eu senti agora, dando uns socos aqui, treinando, né? Então, o corpo é lento, né? Fazendo movimentos bem lentos, mas a partir do momento que a gente vai praticando, acredito que vai melhorar um pouco, né? Os chutes. Aqui não tem um espaço adequado, porque o bom é você estar socando, chutando e movimentando, né? Circulando o saco, jogando para a direita, para a esquerda. E aqui eu tenho que ficar mais numa posição só por causa do espaço, dos outros equipamentos, né? Porque é bom você, quando colocar o saco, ter um espaço para você movimentar, rodar no saco, acompanhar ali, né, a movimentação dele. Então, às vezes eu tenho que bater e depois tenho que, segurar ele para ele não ficar balançando, né? E às vezes é bom ele estar balançando e você acompanhando o ritmo. Mas também se tivesse espaço, eu não ia também, agora dá para fazer isso também não. Isso, você vai treinando ali, mais para frente você vai batendo, socando, o saco vai movimentando, você vai movimentando junto com ele, né? Tipo, como que seguindo ele e tal, circulando, tipo simulando uma luta mesmo, né? Assim, porque uma luta geralmente o cara não fica só parado ali na sua frente, né? A não ser que é uma luta geralmente de rua, né? Que é um na frente do outro. Mas uma luta assim, profissional é tipo, né? Um vai girando, vai rodando, então você vai simulando esse movimento ali no saco. Não que eu tenha aqui treinando aqui para lutar com alguém, né? Que é mais condicionamento, mas vai saber, né? Mas espero que Deus me livre em nome de Jesus de toda a briga, de todo o contexto nesse sentido. Mas quanto mais simular ali a realidade, ele é melhor. Por isso que eu falei, se eu tivesse um espaço maior, quem sabe futuramente eu tenha, aí tem um tatame, né? Aí fazendo também a simulação, como pegando a pessoa, jogando no chão, aí ela no chão, você montando, dando joelhada, dando soco, né? Até cabeçada. E buscando nisso não pecar, né? Porque a Bíblia fala, se a gente olhar uma mulher, né? Que não é nossa, ou de outro homem, etc. Só e desejar possuindo, não ter desejo, né? Não ter desejo é normal, mas desejando possuindo e tá imaginando as coisas, a Bíblia fala que já pecou, né? Então se a gente se imagina batendo em alguém, agredindo em alguém, é a mesma coisa, né? Tudo que a gente imaginar prejudicando o próximo é como se já tivesse feito, né? Por isso que algumas pessoas me perguntam algumas vezes, ué, se acontecesse isso com você e tudo, uma situação que provavelmente a pessoa fosse agir com violência, com ignorância, ou no contexto sexual e etc, né? Quando eu vejo pessoas me perguntando isso, eu já vejo que é uma tentação, tá entendendo? Aí eu, geralmente, já falei até para algumas pessoas, não gosto nem de pensar sobre isso não, irmão. Não é bom nem estar pensando sobre isso não. Na hora que acontecer, que Deus dê graça para tomar a atitude certa, né? Mas às vezes a pessoa te faz um comentário, um exemplo, se alguém mexesse com seu filho, o que você faria? Aí você, eu quebraria, mataria. Ali você já pecou, mano, entendeu? Então esse tipo de pensamento é bom não ter, entendeu? É bom nem pensar, se alguém mexesse com seu filho, o que você faria? Você não quero pensar sobre isso não, Deus guarda meu filho, me guarda, Deus me livra do mal. Às vezes você não fala diretamente isso com a pessoa, mas na mente você pensa, né? Deus me livra do mal, me cobre com teu sangue, né? E ali às vezes é uma forma do inimigo fazer a gente pecar, tá entendendo? Ele tá buscando uma brecha, tá entendendo? Ele tá debiando ali com a gente, ele tá lutando, ele tá rodeando, você tá entendendo? Ele tá circulando ali, tá entendendo? Buscando a quem possa tragar, e a gente tem que estar vigilante nisso. Eu quero treinar bastante sem luva, né? Pra engrossar mais a casca e tal, acostumar. Também vendo uns vídeos para aprender técnicas, né? E etc. E mesmo quando eu comprar a luva, de vez em quando eu vou treinar sem luva, para não acostumar, né? Ali, tipo ali, entre aspas, no conforto, né? Então eu vou revezando com luva e sem luva. Mas a princípio eu quero continuar treinando sem luva para, né, fortalecer aí mais a munheca. É igual serviço. Geralmente serviço assim eu não gosto de começar logo na moleza. Eu gosto de começar logo a 100%, né? Pegar logo a parte mais difícil. E logo na parte mais complexa do serviço, né? E claro, eu tendo capacidade. Porque algumas pessoas começam no serviço ali fácil, né? Eu já vi pessoas falando, hoje foi fácil, hoje foi fácil. Aí o negócio começa a engrossar e a pessoa começa aí já tá animada, né? Já começa a desanimar. Então quando você chega num serviço e já pega o serviço logo
Depois que vir um serviço mais fácil, você tá de boa, entendendo? Porque você já tá acostumado. E se voltar ele a ficar mais difícil, os dias que for mais difícil, você já tá acostumado. Então, foi igual quando eu tirei carteira. Quando eu tirei carteira, eu já queria sair no trânsito, né? No engarrafamento. Eu já queria sair 6 horas da manhã, pegar ali o plano ali. Não tinha nem feito ali aquelas reformas, né? Naquela época. Eu já queria sair, era no trânsito, engarrafamento, e minha mãe preocupada, não, você acabou de tirar a carteira, você não pode andar no trânsito desse jeito, é muito carro. Eu falei, não, mas eu tenho que andar onde tem muito carro mesmo, tá entendendo? Porque andar onde tem pouco carro é fácil, mãe, tá entendendo? Tem que andar onde tem muito carro mesmo, vencer o medo, se tiver, graças a Deus nunca tive, vencer o medo mesmo, ver a dificuldade do dia a dia e superar elas, mãe, tá entendendo? Se eu ficar nessa aí de não sair, de não pegar o carro ali no trânsito, querer andar só no fácil, eu não vou ser um motorista, entre aspas, né? É bom, ainda que quem tá me guiando é Deus. Deus que me guarda no trânsito em todo lugar. Aí eu falei, não, tem que sair. Ela preocupada, o carro era dela também, né? Mas, enfim, minha mãe tirou carteira e tem medo de trânsito. Tirou a carteira aqui no Distrito Federal e não dirige porque tem medo de trânsito, tem medo de buzina, tem medo de fechada, tem medo de congestionamento. Eu já, quando eu percebi aquilo nela, eu falei, não, eu não vou ser desse jeito, não. Tirar minha carteira, eu já vou sair logo dirigindo. Se tiver algum medo, eu vou superar e bola pra frente. Não vou ficar empacado nessa de ficar com medo, não. Então, até nisso a gente às vezes tem que vigiar, né? Tem que ser prudente, mas às vezes tem uma pessoa que ela tem medo de uma situação e se você não vigiar, você pega aquele medo pra você e você acaba ficando prejudicado, tá entendendo? Então, você tem que ter ousadia. Foi igual os espias. Quando Deus deu a terra pro povo de Israel, Moisés enviou 12 espias, um líder de cada tribo, e 10 voltou desanimando o povo contra o inimigo, que eram muito fortes. Não dá pra nós possuir a terra, não. E Josué e Caleb foi diferente. Falou, não, Deus tá conosco, Deus nos tirou do Egito, deu vitória contra Faraó, passamos o Mar Vermelho, nos sustentou no deserto, ele vai nos dar vitória diante do gigante, ele vai nos fazer possuir a terra, porque é promessa dele e quem tá guerreando nossas guerras é Deus. Quem tá na nossa frente é Deus, então vamos, né, na direção que o Deus tem nos dado. E a Bíblia fala que só Josué e Caleb puderam possuir a terra. Quando fala Caleb e Josué, toda a família deles, né? Então só ele, a casa deles puderam possuir a terra, porque eles acreditaram, confiaram e obedeceram na palavra do Senhor. Os outros que duvidaram e ainda colocaram dúvida no povo não puderam entrar na terra, né? É semelhante à salvação da alma, você entendeu? Aqueles que confiam em Cristo como único Senhor e Salvador possuem a terra. Aqueles que não confiam morrem no deserto. Falou. E contaram-lhe e disseram, foram a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas que habitaram na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-a em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números, capítulo 13, do versículo 27 ao 33. Então levantou-se toda a congregação e alçara sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, se morramos na terra do Egito, ou se morramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito.
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilências o ferirei, eu o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe aparecestes, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E, se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouvirão a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, porque murmuram contra mim. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 14, do versículo 1 ao 30. Deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto, que runge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar, confiem no Senhor. E lembre-se que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por estes sofrimentos também. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará no lugar firme, e os fará mais fortes do que nunca. A ele seja todo o poder sobre todas as coisas,
para todos sempre. Amém. Estou enviando este bilhete a vocês por uma gentileza de Silvano, que na minha opinião é um irmão muito fiel. Espero tê-los animados com esta carta, pois eu lhes fiz uma demonstração verdadeira da maneira como Deus abençoa. O que eu lhes disse aqui deverá ajudar vocês a permanecerem firmemente no seu amor. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 7 ao 12. Então, assim, pessoas pedindo direitos autorais, trechos pequenos, trechos de músicas, coisas assim em relação a um vídeo de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 minutos, 3 minutos de um trecho, de uma música, de uma imagem, e pedindo direitos autorais. Então, não é um contexto financeiro, porque essas pessoas, se fosse o caso, elas poderiam até ganhar dinheiro em cima do vídeo. Agora, é justo um vídeo de praticamente 1 hora, aí 3 minutos ali de uma música, de uma imagem, que não é sobre a música, não é sobre o contexto ali do vídeo do outro, e a pessoa ganhar em cima do meu vídeo. Então, assim, por falta de conhecimento, eu não pude evitar essas situações em alguns vídeos, por não saber como proceder. Agora eu estou conhecendo melhor e estou tendo mais cuidado agora com alguns vídeos. Por isso que tem vídeos que tá até sem fundo musical ou algum tipo de imagem melhor para contextualizar o que eu estou falando, tanto de dog como das coisas do áudio. Agora, geralmente, as imagens do Dogbox, os vídeos de Dogbox, de outros canais, essa galera, e graças a Deus, até agora ninguém pediu direitos autorais. Quem está pedindo mais questão de direitos autorais entre aspas, os próprios cristãos, crentes, evangélicos, sei lá o que a pessoa realmente é, só Deus sabe quem é quem. Então, são desses canais que estão pedindo reivindicação de direitos autorais e músicas que às vezes nem dessa pessoa não é. Porque quando a música é da pessoa, ainda faz algum sentido. Então, mais uma vez eu estou reforçando aí para que você, se tiver interesse, copia aí, corta a parte que te interessa, porque às vezes você não gosta das coisas do dog, mas alguma meditação da palavra te serve ou serve para alguém, e então você pode guardá-la, excluindo a parte que não te interessa na hora de fazer edição, ou vice-versa. Você que tem interesse da parte do dog, mas para você a salvação da alma não importa. Isso né? Não importa aqui, porque quando passar para o outro lado, pode ter certeza que vai importar. Beleza? Falou com Deus. Mais uma vez, tudo de bom. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.